Bem, pessoal, estamos aqui para dar continuidade à correção da nossa avaliação do quarto período e, ao mesmo tempo, a revisão para a recuperação paralela. Então, vamos à quinta questão. A quinta questão diz que os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto outro grupo jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos. Então, nós temos aqui a média, que é 1,65, a mediana, que é 1,67, e a moda, que é 1,70. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67, 1,68, e as suas alturas não são iguais a nenhum outro colega. Segundo essas informações, argumenta-se que P, J, F e M jogaram respectivamente. Bem, pessoal, para resolvermos essa questão, nós vamos começar dizendo o seguinte, que os alunos que vão jogar basquete são 6 jogadores. Os que vão jogar futebol são 5 jogadores. E ao todo, nós temos 11 jogadores. Tá certo? Então, essa é a primeira condição. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ordenar esses jogadores, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º. Então, a questão, ela nos diz aqui o seguinte, ó, que a mediana é 1,67. A mediana é aquele valor que está no meio da relação. Então, se você observar bem, você perceberá que quem está no meio vai ser o valor, o sexto jogador. Ó, então, vamos ver aqui. 5, 2, 4, 5. 5. Então, quem vai estar no meio vai ser o sexto jogador. O sexto jogador, a questão está nos dizendo que ele tem uma estatura de 1,67. Veja que 1,67 está contemplado aqui. Nós temos um jogador com 1,67. Outro ponto importante também para você classificar mediano é que você tem que ordenar esses valores, todos os valores, não importa quais sejam, em uma ordem de preferência crescente, do menor para o maior, para que você não tenha tanto trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, o sétimo jogador vai ter 1,68. E o quinto jogador vai ter 1,66 e o quarto jogador vai ter 1,65. E aí acaba a nossa questão. Por quê? Porque nós vamos compreender que do primeiro ao quinto estão os jogadores mais baixos. Então, esses jogadores, eles fazem parte do time de futebol. Do sexto ao 11º estão os jogadores mais altos, e esses jogadores fazem parte do time de basquete. Então, a nossa resposta
Não, futebol, futebol, basquete, basquete. Nossa resposta. Futebol, futebol, basquete, basquete. E, pessoal, a nossa próxima questão, ela pede para calcularmos nos complexos a equação x ao quadrado mais 25, que é igual a zero. E antes de realizarmos a resolução dessa equação, nós precisamos lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1 quando nós estamos falando de número complexo, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, vai ficar x ao quadrado, que é igual a menos 25. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25. X igual a mais ou menos. Aí você vai entender que menos 20, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo que dê menos 25. Aí por isso que foi surgido essa questão dos números complexos, né? Então isso foi um acordo feito entre os matemáticos. E menos 25 eu posso reescrever dessa forma, ó. X vezes menos 1. Tá bom? Então, x é igual a mais ou menos. Aí, como eu falei para vocês, precisamos lembrar que a raiz quadrada, que i ao quadrado é igual a menos 1, dentro do conjunto dos números complexos. E aqui eu vou ter 25 i ao quadrado, porque eu substituí esse menos 1 aqui pelo i ao quadrado. Então, x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. Esse i aqui eu cancelo com esse índice aqui. E aí eu vou ter apenas i, né? 5i ao quadrado. Nossa resposta, mais i com menos 5i. A próxima questão, ela dá 3 números complexos, Z1, Z2, Z3, e pede para calcular a soma de Z1 mais Z2 e multiplicar por Z3. Então, nós vamos pegar esses valores dos números complexos, tá bom? Aqui eu tenho o Z1, aqui eu tenho o Z2, e aqui eu tenho o Z3. Então, nós vamos pegar esses valores, então vamos escrever esses valores aqui. Então, vou começar aqui com um colchete. Vou escrever o Z1, que é 1 mais 2i, mais... Aí eu vou abrir o parênteses. Por que eu vou abrir o parênteses? Porque eu tenho esse menos 1 aqui, tá bom? Menos 1 mais 3i vezes o meu Z3. O meu Z3 é 2 menos 2i. Aqui eu tenho que fechar o colchete, né? Na verdade, eu tenho 1 mais 2i, tá bom? Vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos vai dar menos, mais com mais vai dar mais. Poderia ter feito direto? Poderia. Eu apenas não fiz porque eu quero deixar mais visível o que está acontecendo, né? Vezes 2 menos 2i. Perceba aqui, ó, eu posso cancelar o mais 1 com o menos 1. E aí eu tenho 2i mais 3i, que vai dar 5i, vezes 2 menos 2i. E aí, pessoal, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, 5i vezes 2, que vai dar 10i, e 5i vezes menos 2i, que vai dar menos 10i. E aí a gente tem que lembrar i ao quadrado, né, gente? Porque i vezes i é i ao quadrado, tá bom? A gente tem que lembrar que esse i ao quadrado aqui, ele vale menos 1.
Então, eu vou substituir, tá bom? Então, eu tenho 10 e menos 10 vezes, substituindo o i ao quadrado por menos 1 vezes menos 1. 10i menos 10 vezes menos 1 vai dar mais 10. Está aqui o nosso resultado. Bem, a próxima questão, ela vai nos dar um histórico, por que aconteceu o conjunto dos números complexos. Foi em virtude que encontrava-se raiz quadrada com um valor negativo, e não tem como você multiplicar um número por ele mesmo, ou seja, elevá-lo ao quadrado e você obter um valor negativo, tá certo? Então, os números complexos surgiram por causa disso. E aí ele desenvolve aqui os números complexos e nos dá a potência. A potência, ele vai dizer que i elevado a 0 é igual a 1, i elevado a 1, i elevado a 1 é igual a i elevado a 2 é igual a menos 1, i elevado a 3 é igual a menos i elevado a 4 é igual a 1. Também nos diz o seguinte, que a partir de i elevado a 5 vai se repetir. Então, o que você tem que entender era isso aqui, ó. I elevado a 0 é 1. Aí, você vinha, né? I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3, I elevado a 4 é 1, I elevado a 5 ia se repetir o I elevado a 0, né? I elevado a 5 ia se repetir o i elevado a 0, i elevado a 6 vai dar o valor do i elevado a 1, que é i, e assim sucessivamente. O que você tem que entender? Você tem que entender que esse valor ele vai se repetir de 5 em 5, quando chegar a potência 4. Então, a potência 4 é igual a 1. Tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu i elevado a 60 para encontrar a resposta. Você vai pegar esse expoente aqui, esse expoente 60, e vai dividir por 4. Por que você vai dividir por 4? Porque quando você dividir por 4, você vai ter um resultado relacionado a quantidades de i elevado a 4. E i elevado a 4 é 1. Então, veja aqui, ó, 6 dividido por 4 vai dar 1, né? 1 vezes 4 é 4, para 6, 2, baixo 0, 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Preste bem atenção nisso aqui, o resto. Toda vida, quando você for resolver uma potência de números complexos, que você dividir por 4, o seu resultado vai ser i elevado ao resto. Então, no caso, i elevado a 60 é igual a i elevado a 0. E i elevado a 0, a questão já diz que é 1. Está aqui a nossa resposta. Tá bom? Então, lembre-se, por exemplo, se no lugar desse resto aqui, que é 0, fosse um 2, então seria i elevado a 2. Se fosse um 3, seria i elevado a 3. Mas nós sabemos que não é nem 2 nem 3, né? A questão é 0, né? É uma divisão exata. Então, i elevado a 0. Tá bom, gente? Vamos para a próxima questão. Novamente, ela está repetindo a história dos números complexos, né? Como nós chegamos aqui ao valor de i ao quadrado igual a menos 1, né? Então, ele diz aqui, quando vamos solucionar equações do tipo x ao quadrado mais 1 igual a 0, nos deparamos com x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Como não existe raiz quadrada de número negativo, o conjunto dos números reais convencionou-se utilizar a notação i ao quadrado igual a menos 1 para representar esse número negativo. Com isso, o resultado da equação anterior seria x igual a mais ou menos i. Esse número i é conhecido como unidade imaginária. Assim,
Um número complexo é chamado de Z, tem a forma. Essa forma que está sendo escrita aqui é a forma algébrica. E aí você precisa entender que esse A é a parte real e esse B é a parte imaginária. A parte imaginária ela está sempre multiplicando o I. E tanto A como B, eles pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, pode ser um número, pode ser um número decimal, pode ser uma fração, tá bom? A questão, ela me dá um outro número complexo, que é Z igual a 1 mais 2i, e veja que quando você vai olhar as opções aqui, você vai ver que ela tá mais ou menos pedindo para identificar quem é a parte real, quem é a parte imaginária. Então, a parte real aqui ó, vai ser só o número. Então, isso aqui vai ser a parte real. A parte imaginária aqui vai ser o número que está multiplicando o i. Isso aqui vai ser a parte imaginária. Então, a parte real é Z. Não, Z é o número complexo. A parte imaginária é 2. Nesse caso aqui, a alternativa está correta. A parte imaginária é 2. O número complexo não tem parte real. Falso está aqui, é 1 a parte real dele. Número complexo é imaginário puro. Falso. Por quê? Porque para ser imaginário puro, aqui é falso, né? Aqui também é falso. Para ser imaginário puro, a parte real tem que ser 0. Você vai ter que ter um número complexo assim, ó. E vezes I, né? Então, aqui que seria o A, ele tem que ser igual a 0, que é a parte real, ele tem que ser igual a 0, tá bom? Então, por isso a alternativa está falsa. Ou seja, para que ele fosse imaginário puro, o número teria que ser mais ou menos assim, ó. 2i. Vamos à última questão. Determine o valor de x real para que o número complexo x ao quadrado menos x mais 3i seja um número imaginário puro. Então, conforme nós já vimos, nós temos um número complexo, a parte real, a parte imaginária. Para que exista somente a parte imaginária, a parte real tem que ser 0. Tá certo? Então, nesse caso aqui, esse número complexo aqui, ó, esse número complexo aqui, ele tem que ser 0. Então, nós vamos dizer que x ao quadrado menos x igual a 0. Então, coloco o x em evidência. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Na divisão, menos com mais vai dar menos. X dividido por x vai dar 1, que é igual a 0. Então, eu sei que x é igual a 0 e sei que x menos 1 é igual a 0. Isola x, x é igual a mais 1 ou somente 1. Então, a minha resposta, um x é 0, o outro x é 1. A nossa resposta. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.